Boa noite, obrigado amigos pela presença, mais uma live do nosso trabalho aqui, falando aspectos que podem ser do interesse de todos. Então a melhor maneira da gente tornar o nosso trabalho conhecido é falando sobre ele, né? E hoje eu recebi duas perguntas de seguidores que eu achei muito interessante e resolvi trazer esse tema, que realmente é algo que eu acho que é do interesse de todos. São duas dúvidas que todo mundo pode ter. Então, eu já vou começar a falar com vocês aqui. A primeira dúvida, hoje eu não tenho convidada, eu sozinha, tá? Eu preparei. A primeira dúvida, a pessoa disse assim: Oi, Fernanda, eu tenho medo do que posso descobrir numa sessão sobre criança interior, porque um dos trabalhos que eu realizo é trabalhar a criança interior. Então, eu achei extremamente interessante, porque eu também tinha medo, quando eu não entendia, né, quando eu não tinha contato com essa questão da criança interior, eu tinha muito medo. Meu Deus, eu tenho tanto problema na infância, eu não lembro exatamente, mas eu sabia que tinha muita dor, né? E então eu comecei a trabalhar com isso. Quando eu comecei a conhecer a constelação, não tive como evitar isso. E mergulhei na criança interior e tenho trabalhado isso com as pessoas que me procuram. Então nós vamos falar desse medo do que pode aparecer numa sessão. O que pode aparecer? Então, o que é essa criança interior? Vou ler para vocês aqui. Eu vou precisar ler alguma coisa, mas eu prometo que vai ser bem interessante. Depois eu vou entrar na segunda pergunta e depois vou convidar vocês a fazer uma visualização que, na verdade, é uma espécie de auto-hipnose e regressão. Então, quem quiser participar vai ficar muito satisfeito hoje. O que é criança interior? Criança interior é um conceito psicológico que se apresenta de forma inconsciente à vida infantil na personalidade do indivíduo. Assim sendo, essa criança, ou seja, aquela criança que você foi quando era pequeno, permanece na vida adulta porque não sai. A nossa memória fica. Então a gente foi nominado isso, né, de criança interior. Juntamente com todas as memórias emocionais infantis, positivas e negativas. Assim sendo, as memórias positivas são aquelas em que a criança interior vivenciou a sua curiosidade, como a sua capacidade de brincar, criatividade, autenticidade e intuição. Por outro lado, as emoções reprimidas, as necessidades não satisfeitas, além de anseios, desamor, medo, culpa, solidão, essas fazem parte das memórias negativas ou traumas dessa criança. É onde a gente chama de criança interior ferida. Acima de tudo, a relação da criança com seus pais definirá qual tipo de memória emocional que vai prevalecer na vida adulta. Portanto, essas memórias são como gatilhos inconscientes, os quais aparecem nas atitudes da pessoa ao se relacionar em todas as áreas na fase adulta. E geram problemas como baixa autoestima, autossabotagem, medo de críticas, comportamento passivo-agressivo, profundo medo de abandono nos relacionamentos, sentimento de não merecimento. As crenças nos relacionamentos afetivos aparecem em dois perfis: as pessoas que têm dependência emocional e as que são independentes. Primeiramente, as pessoas que não conseguem ficar um tempo sem se relacionar. Terminam um relacionamento, não posso ficar sozinho. Aí, semana seguinte, já está com alguém, porque tem que ocupar aquele espaço. A cura sempre é possível, antes de mais nada, e é por meio do autoconhecimento. Se conhecer, saber quem é você, e que se cuida da criança interior ferida. Então, eu quis trazer aqui. A gente trabalha com esse gráfico aqui, que eu consegui de um curso do André Moreira, onde é dividido assim, de uma forma didática, né, as feridas emocionais. Então vai ter aqui rejeição, abandono, humilhação, aqui traição e injustiça.
Geralmente a gente tem mais de uma, às vezes até 5, mas sempre tem uma que prevaleceu mais. E a época da vida, da nossa vida, onde essas feridas se instalam, é dos 0 aos 7 anos, inclusive a partir da concepção. E aí eu uso o pêndulo. O pêndulo é capaz de identificar, quando o cliente vem para mim, eu identifico, olha, eu estou vendo que você tem uma questão de criança interior, e o pêndulo dá direitinho lá, inclusive ele identifica até a época. Isso foi na concepção, na gestação, na infância, veio do papai, foi o papai que rejeitou, foi a mamãe, ou foi outros. Então, é um trabalho assim que, quanto mais você souber os mecanismos que estão regendo a sua vida, porque os nossos mecanismos são inconscientes. A gente tem pouquíssimo controle das nossas reações. Quem manda mesmo é o nosso inconsciente. Então, quanto mais informação a gente tiver, mais a gente vai ter o controle disso e mais felizes vamos ser e realizar. Aqui embaixo tem um gráfico, tá vendo? Que relaciona as 5 feridas com a máscara. O que é a máscara? A máscara é como se fosse uma ferramenta que a criança cria para poder se proteger no mundo, tá? E aqui na outra coluna a solução. Então vou falar só o primeiro aqui para vocês, tá? Por exemplo, uma criança que na vida dos 0 a 7 anos passou pela experiência da traição, ela pode desenvolver, provavelmente vai desenvolver a máscara do controle. Ela vai ser uma pessoa controladora. Opa, eu tenho que tomar conta, porque eu não posso perder de novo, eu já fui traída, né? E qual é a cura? Onde ela vai buscar essa cura? É justamente aqui na solução, se entregar. Vou falar rapidamente, para ver se alguém se identificar. A segunda aqui é a ferida do abandono. A criança, em algum momento, se sentiu abandonada e desenvolveu a máscara da dependência, aquela criança que chora, não larga a barra da saia da mãe e vai para a vida, continua a seguir as pessoas, né? Então, a máscara da dependência, como é que é a solução na terapia? É através da autonomia. Ela aprende a se conhecer e desenvolver seu próprio potencial. Tem outra aqui, a máscara da rejeição. Essa é minha, essa é a principal minha. O que a criança faz? Desenvolve a fuga, se esconde. A gente chama de escapista. Aquela criança está sempre aquada, está sempre quietinha no cantinho. É aquele que faz tudo direitinho para não ser chamado a atenção, porque ele se sentia rejeitado. Isso vem da infância, não tem... Isso é uma coisa que é tão entranhada na gente, que a gente já cresceu, que é preciso a gente chegar na fase adulta e analisar isso, para a gente poder trabalhar isso, porque os prejuízos no campo emocional e de relacionamento são terríveis. Como é que se cura a máscara da fuga? Enfrentamento, fazer o que eu estou fazendo aqui. Morro de vergonha, de medo de estar na frente de uma câmera. Então eu estou enfrentando. Eu me dispus a fazer uma live toda quinta-feira, às 8 horas da noite, para falar da minha terapia. Senão, como é que meus clientes, meus candidatos a clientes, né, as pessoas que querem fazer terapia comigo, como é que vão saber o que eu tenho para mostrar? Então eu vou estar fazendo isso. E olha, eu confesso para vocês que é bem difícil. Mas se você não tenta, você não se cura. Tá bom? E a seguinte aqui, coloquei para vocês, a máscara da humilhação. Uma pessoa que passou por uma condição de humilhação, ela desenvolve a máscara do masoquismo. Aquela pessoa que está sempre sofrendo. É a sofredora da história. E a cura é trabalhar a autoestima. A última aqui, isso aqui é só didático, tá? Só para as pessoas poderem aprender como lidar com isso. Mas geralmente elas estão interagindo juntas. E quando você descobre que você tem essa máscara, quando você descobre que você tem essa ferida, você fala, olha, então quer dizer que meu comportamento de hoje, onde eu faço isso, vem desde aquela época, quando eu era criança, e eu passei por isso e isso. Como é que a gente descobre isso na terapia? Através da regressão, que é a próxima pergunta aqui. Então, como é que é a cura da ferida da humilhação? Desenvolver a autoestima. A ferida da injustiça. A pessoa desenvolve rigidez. E
Qual é a cura? A flexibilidade. Essa semana mesmo eu descobri, atendendo uma cliente, ajudando a cliente a identificar as máscaras dela, né, na infância, eu descobri que eu também tenho a ferida da justiça. Falei, meu Deus, eu tenho o mesmo mecanismo. E qual é a cura? Desenvolver a flexibilidade. Outra coisa que eu gosto de mostrar para quem vem conhecer meu trabalho é essa lâmina aqui, que chama-se, o nome dessa lâmina é Mãe de Mim Mesma. Está espelhado para vocês, mas eu já estou falando. Mãe de Mim Mesma. Você, adulto, racional, dono do seu próprio nariz, e isso acontece a partir de 18 anos, é quando você completa a sua formação corporal, psicológica, neurológica, cognitiva, em todos os sentidos. A gente pode dizer que uma pessoa começa a viver a sua própria vida, aos 18 anos. Então, eu não, por enquanto, ainda não atendo criança. Mas quando eu tenho um adulto, eu trabalho a criança interior dele, se ele já tiver mais de 18 anos. Menos de 18 anos, eu trabalho com a mãe e com o pai. Entendeu? Então, ele já vai ter condição de descobrir as feridas emocionais dele e buscar a cura. Isso é um trabalho maravilhoso. Só que é um trabalho longo para a vida toda. Então a pessoa vem, fica um tempo, depois vai descobrindo, igual casca de cebola, tira uma casquinha, tá? Então eu quero ler para você mais alguma coisa a respeito da criança interior. O único caminho para você descobrir qual é a sua ferida é se autoconhecer, tá? Revisitar algumas feridas, foi que a seguidora falou. Eu tenho medo de descobrir numa sessão sobre o que eu vou fazer com essa informação. E se eu descobrir que aconteceu isso, isso e isso, eu fiquei com essa ferida? Não é assim. Vocês vão ver que nós vamos fazer daqui a pouco e todo mundo vai ficar feliz. Você vai descobrindo, vem, e porque que acontece? O subconsciente, o nosso inconsciente, ele é um mecanismo de defesa. Ele só permite que venha para o nível de consciência, para o nível racional, aquilo quando ele percebe que ele dá conta de lidar com aquilo. Entendeu? Então, eu vou até citar essa pessoa. Eu falei, poxa vida, já era para eu ter te falado isso, que eu tenho uma questão assim, que acontecia comigo na minha infância. E não vou entrar em detalhes, porque também não importa. Aí eu falei para ela, olha, o seu mecanismo interno do inconsciente ainda não tinha permitido você trazer isso para a consciência e para a terapia para ser cuidado, porque só vem para o plano consciencial, só vem para o nível consciente quando é percebido que não vai fazer nenhum mal. Isso o nosso próprio organismo tem um poder de regulação. Então essa pessoa que perguntou isso, eu tenho medo de descobrir, não precisa ter medo, porque se você não está preparado para lembrar de uma determinada etapa onde você passou por abuso, onde você apanhou muito, você foi abandonado, simplesmente você não vai lembrar. Impressionante, né? Vai acontecer alguma coisa e você vai sair da terapia. E as sessões, vocês vão ver, que eu vou fazer daqui a pouquinho, é de olhos abertos. Você fala, olha, eu parou, eu não quero continuar. Mais pra frente a gente volta e vai mexer nisso. Entendeu? Mais alguma coisa rapidamente que eu vou ler para vocês. Nós crescemos e desenvolvemos estratégias para suportar a dor sentida. A criança não desenvolve uma máscara por nada, não, é para proteger da dor. Por isso que é uma máscara, ela põe uma máscara ali dentro e vive com aquilo. E nos proteger de novas reincidências, para que não aconteça de novo. Ela tem um mecanismo de defesa, né? Exemplos, tá? A criança que registrou severas críticas ou uma disciplina rígida na infância, apanhava na infância, ela passa a alimentar um severo crítico, ela passa a ser um severo crítico interno, se punindo, segue as regras e acaba sendo, quem se pune demais, acaba punindo as pessoas em torno. Quando ela chega, por exemplo, no trabalho, ela tem uma posição de comando, ela começa a punir todo mundo. Mas isso foi o quê? Foi lá atrás, onde ela viu que isso estava acontecendo com ela, né?
Então, na tentativa de se proteger das críticas externas, ela torna-se seu pior algoz. Então, é que a gente chama, que eu falei anteriormente, autossabotagem. Não precisa ninguém falar que você é uma porcaria, você já fala que é uma porcaria. Outra coisa, a criança que registrou que o amor não vinha gratuitamente, ela desenvolve a crença de que é preciso comprar o amor dos outros, né? Seus comportamentos e atitudes são então moldados para sempre agradar quem está ao seu redor. Eu tenho que comprar, eu tenho que agradar, eu tenho que contar uma piada, eu tenho que ser a boazinha. Sabe a boazinha? Aquela que faz tudo para todo mundo, a caridosa. Mas ela só quer ser amada. Mas ela descobriu que para ela ser aceita, ser amada, ela precisava agradar todo mundo. É aquela tia que dá presente para todo mundo. Ninguém está nem ligando pro presente da tia. Mas tudo que ela queria era ganhar um presente. E o que as pessoas fazem? Aquilo, né? O que as pessoas fazem? Ah, dá uma calcinha, dá uma meia aí, dá uma coisa qualquer para ela, dá um sabonete, né? Ela passa a salvar as pessoas e aí é isso que acontece com ela. Então, os seus comportamentos e atitudes estão moldados para sempre agradar quem está ao seu redor. E aquilo que você está procurando também está te procurando, tá? Vasculhar, isso para a pessoa que fez essa pergunta, vasculhar essa infância causa medo, tá? Quando a gente vai, ai meu Deus, eu trabalhar minha criança interior, pronto, já sei que eu vou me descabelar, vou chorar, porque vem as lembranças, né? Não quero remexer nisso, a pessoa fala, né? Não quero sentir isso de novo. Ou ainda, não tem nada para ser trabalhado, deixa quieto, deixa quieto. São as reações mais comuns. O problema é que enquanto nós não nos dispusermos corajosamente a retornar a esse lugar, de 0 a 7 anos, principalmente, a nossa criança ferida mantém-se sozinha na estrada, chorando e sentindo a dor de estarmos arduamente tentando evitar. Aquela dor que a gente tenta evitar é a dor que vem pra gente, tá bom? Então, é quando a gente se torna vulnerável. Aí a gente fala, nossa, como é que a fulana é carente? Ai, por que não se resolve logo? Né? E quais são os prejuízos? Na área afetiva, no casamento, no relacionamento com os filhos. Depois tem pessoas que chegam à fase, se tornam avós e continuam tendo carência dos netos, com relação ao dinheiro. Então, em todas as áreas, lidar com o dinheiro, lidar no trabalho, ser chefe, ser subalterno, ter pessoas que vão... Ninguém vive sozinho, né? Então, pessoas com quem a gente vai trabalhar. Em todos os aspectos da nossa vida, se você não cuidar, se você não olhar e não descobrir qual é a dificuldade da sua criança interior, você vai... infelizmente, você não vai ser bem sucedido, tá? Então, o que eu queria dizer para você? Eu quero fazer... vou falar da outra pergunta. A outra pergunta, a outra seguidora, ela falou assim: tenho medo de fazer a regressão. E aí, o que eu tenho para dizer para ela e para todos vocês que estão ouvindo e que têm vontade de fazer esse trabalho de regressão, que é a hipnose comigo, né? E com outras pessoas também. Você vai estar de olhos abertos, a qualquer momento você pode interromper. E o mais interessante, o seu inconsciente só vai permitir que você se lembre até um determinado ponto. Por isso que muitas vezes a gente precisa de 4, 5 sessões. Que na primeira é o reconhecimento de área, é quando a pessoa passa aqueles 40 minutos ali e vê que nada de mal aconteceu para ela. Aí quando ela volta na segunda sessão, geralmente uma semana, 15 dias, a gente avança mais um pouquinho. Aí depois, passado algum tempo, mais um pouquinho. Então, geralmente precisa de 4 sessões para a pessoa se sentir confiante realmente, tá? Então, eu quero fazer com vocês algo muito interessante, inclusive aqui é um livro, que o nome desse livro é Movimento do Amor. O nome do livro, vou ler aqui, mas eu vou colocar na descrição, tá? O livro chama Movimento do Amor, autora, psicóloga Tatiane Guedes. Tem na Amazon, tem como e-book também.
E esse livro ele é recheado, ela explica a parte de criança, a criança interior ferida, de uma forma muito leve, e tem exercícios que, à medida que você vai avançando, é muito didática. E você vai avançando e vai vencendo as etapas, tá? Então, eu vou começar com vocês aqui. Eu vou solicitar que vocês que estão participando procure um lugar silencioso, de preferência. Mas se você não conseguir, se alguém tiver uma criança te interrompendo, chegou visita, essa live vai ficar gravada. Eu vou postar no YouTube e posso te enviar também pelo WhatsApp. Eu não sei se eu consigo enviar pelo WhatsApp, mas vai ficar gravada aqui, tá? Então, iniciando, sentadinho aí do jeito que você tá. Se você quiser diminuir a luz, pode. Um local silencioso. Se a gente tivesse uma sessão, seria assim, tá? As sessões são de 40, 45 minutos, 50 no máximo. Onde você não sofrerá interrupções. Eu costumo pedir para a pessoa deixar um copo d'água para ir bebendo, e lencinho de papel, porque às vezes, né? Sente-se em uma posição confortável, mantenha a postura ereta, isso é muito importante, durante todo o exercício. Pode ser uma cadeira, assim como eu estou sentada aqui, ou uma almofada, se quiser sentar de perna cruzada no chão, ou juntando as pernas, se você preferir. Agora você vai fechar os olhos. Faça 3 respirações profundas, inspirando pelo nariz e expirando pela boca, assim, ó. Isso para você se acalmar. 3 vezes. Estou fazendo junto com vocês, tá? Que eu vou participar e vou me beneficiar também. A cada expiração, perceba que o oxigênio que entra renova todas as células do seu corpo. A cada expiração, o seu corpo expulsa qualquer tensão. Respire gentilmente. Leve a sua atenção às diversas partes do seu corpo. A parte que toca a almofada ou a cadeira, percebendo que há sempre algo que o sustenta. Leve atenção às suas articulações, como elas estão, quão flexíveis elas estão. Leve atenção à sua coluna vertebral e navegue por cada vértebra do seu corpo. Leve atenção para os seus ombros e sinta como eles se encaixam no seu corpo. Leve atenção ao seu pescoço, que mantém firme sua cabeça o tempo todo. Como ele está? Leve a atenção aos músculos da face e tente relaxá-los. Faça mais 3 respirações profundas. Pode prender o máximo que você conseguir. Dessa vez com um nível maior de atenção a todo o seu corpo. Prepare-se para viver uma experiência de encontro com a sua criança. Permita-se viver esse momento, deixando qualquer sensação, sentimento, resistência ou dificuldade fluir. Não se apegue a nada, apenas deixe fluir. Ainda de olhos fechados, imagine que atrás de você há um túnel e seu corpo começa a gentilmente deslizar por ele. Lentamente, você desliza por este túnel, que o levará a um lugar muito bonito. Deslizando, deslizando. Quando sai do túnel, você avista um lugar gramado, repleto de natureza. Coloque-se a caminhar por esse lugar, percebendo como seus pés tocam esse solo. Sinta este toque. Observe cada detalhe que você conseguir visualizar, com interesse de conhecer mais esse lugar. Ouça os sons desse lugar. Você avista em um lugar à frente, ainda distante, um espaço com 2 pequenos bancos. Você sente um chamado para ir até lá e começa lentamente a caminhar para aquele lugar. Ao se aproximar cada vez mais, você percebe que num desses bancos
a uma criança sentada, sozinha. Aproxime-se dessa criança e sente-se bem de frente para ela. Olhe para essa criança. Ela é você. Olhe para essa criança e perceba como você se sente ao se ver tão pequeno. Olhe para a sua criança. Em que ela toca você? Como isso toca você? Pergunte a ela. Quantos anos você tem? Geralmente de 0 a 7 anos, tá? Pergunte a ela. O que acontece na sua vida neste momento, com a idade que você tem? Talvez ela não responda com palavras. Talvez ela responda em seu coração. Veja, sinta e ouça a resposta de sua criança. Como ela se expressa com você? Pergunte verdadeiramente. Do que você precisa, minha criança? Mas pergunta de verdade. Acolha a resposta. Então, sua criança convida você para um passeio por esse lugar. Ela pega suas mãos e o convida para explorar esse lugar bonito, talvez de uma forma em que há muito tempo você não faça. Talvez ela lembre você de coisas que você gostava muito de fazer, mas se esqueceu. Aceite o convite dessa criança. Pegue em suas mãos e apenas esteja com ela, aqui e agora, nesse lugar em que você está. Nada mais importa. Só você e essa criança. Viva este momento. Como é estar presente para a sua criança? Como é permitir que ela o conduza nessa forma suave e verdadeira? Permita você mesmo. Então, aproxime-se novamente de sua criança. Abaixe-se de forma que você fique em uma altura em que seus olhos estejam na mesma altura dos olhos dela e o seu coração muito próximo do coração dela. Olhe bem nos fundos da sua criança e diga: eu estou aqui. E ela olha bem no fundo dos seus olhos e diz: eu sempre estive aqui. Obrigada por me reencontrar. Abrace a sua criança delicadamente e com gestos vagarosos para ela não assustar. Ela nunca recebeu um abraço seu, né? Faça realmente um movimento com os braços. Envolva-se, sinta a sua criança nesse aconchego do seu abraço. Viva este momento único. Conforme você a abraça, você percebe que ela começa a diminuir de tamanho, tornando-se bem pequena, a ponto de caber no seu coração. Você coloca sua criança dentro do coração. Faça um movimento com as mãos e guarde essa criança nesse lugar sagrado, onde ela sempre esteve e sempre estará. Sinta agora o preenchimento que isso traz. O amor habita você. Sempre o habitou. Com gratidão por essa experiência, mentalmente repita: eu sinto muito, perdoe-me, eu te amo, eu sou grato. Vá voltando lentamente, aproxime-se do túnel, sinta seu corpo deslizando ao momento presente, ao hoje, ao aqui e agora. Comece a acordar o seu corpo, mexendo suas mãos e seus pés. Respire lenta e gentilmente. Respire e abra seus olhos lentamente. Faça um movimento de agradecimento por tudo que você viveu.
Agora, gostaram? Agora eu vou fazer outro aqui, dar continuidade, tá? Agora, você vai se entrar no elevador. Isso agora eu vou juntar um com o outro, que agora eu vou juntar os pais também. Então, de olhos fechados agora, novamente, imagine-se entrando no elevador, as portas se fecham e você desce 7 andares. O primeiro foi para você se conectar com a sua criança interior, só para você se conectar com ela. Agora eu vou fazer para atender a segunda pergunta, tá? E você desce 7 andares. O elevador desce lentamente. Imagine que está descendo fundo em sua consciência. Entre em contato com emoções reprimidas e com o sofrimento que você carrega em seu interior. O que você reprime? O que você critica em você mesmo? Que parte de você rejeita ou queria que fosse diferente? Como isso causa sofrimento em sua vida hoje? Busque. Qual é o primeiro registro que vem à sua consciência? Qual é a frase julgadora que você vem dizendo a você mesmo há anos? Entregue-se agora. Você pode ficar de olhos fechados, mas se você sentir que não dá conta, pode abrir os olhos e sair da mentalização, tá? Então, de olhos fechados, imagine-se, agora entre em contato, agora as portas do elevador se abrem e você se vê num magnífico jardim sagrado. Procure visualizar tudo que se refere a ele, as árvores, as flores, os pássaros. De que cor está o céu? Sinta a temperatura e a brisa acariciando seu rosto. Sinta o cheiro das árvores e das flores. Tire os sapatos e sinta o chão sobre seus pés. Tem grama ou é arenoso? Ouça os sons, o canto dos pássaros. Observe, sinta e ouça cada detalhe. Um pouco mais à sua frente, você avista uma pequena criança. Mova-se em direção a ela. Aproxime-se mais e mais dessa criança. Ao chegar mais perto dela, você se agacha de maneira que seus olhos fiquem na altura dos olhos dela novamente. Veja essa criança, sinta a sua presença e perceba que essa criança é você, a criança que você foi um dia. Agora diga a essa pequena criança todas as críticas e julgamentos que você carrega em seu interior. Sim, olhe para essa criança e veja se é possível dizer a ela tudo aquilo que você vem dizendo para você. Sou uma droga, sou uma porcaria. Quando a gente olha no espelho, pô, meu cabelo tá horrível. Ai, mas nenhuma roupa fica bem em mim, sabe quando a gente faz assim? Você não é bom o bastante. Você é incapaz. Aquelas coisas que, né, de auto-recriminação. Você não é amado, você não é aceito. Sua opinião não importa. Você faz tudo errado. Veja se realmente é possível continuar dizendo isso, enquanto você olha nos olhos dessa linda criança. Essa criança mora e sempre morou dentro do seu coração. Você cresceu, mas ela ainda existe em você. Quando você se critica, se julga, se pune, se rejeita, você segue machucando essa criança. Você segue limitando-a na expressão do seu eu divino e essencial. Então, olhe nos olhos dessa criança agora e diga: eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato por você lembrar do meu amor por mim. Abrace essa criança e diga agora o oposto daquilo que você vinha dizendo para você. Abrace e diga: você é capaz. Você é mais que o bastante. Você é aceita e amada exatamente como você é. Sua opinião, sua presença e sua existência importam e fazem diferença. Eu permito que você se expresse livremente. E, por favor, me ajude a resgatar a nossa luz, a luz que vem da essência de quem nós realmente somos. Respire nesse abraço,
Sinta o coração dela bater junto com o seu. E então você e sua criança se tornam um só. Ela fica guardada dentro do seu coração em um espaço sagrado e protegido. Agora a continuidade. Agora, atrás de você há algumas pessoas muito especiais. Vire-se e veja que atrás de você está seu pai e sua mãe. Atrás deles estão os pais e as mães deles, seus avós. Atrás de seus avós estão os pais e mães deles, seus bisavós. E assim sucessivamente. Você vê então um grande sistema familiar, com muitas pessoas que vieram antes de você. Olhe para essa imensidão de pessoas e depois volte os seus olhos e conecte os seus olhos no seu pai e na sua mãe. Quão fácil ou difícil é olhar para eles. Olhe para eles agora. Repita as críticas, as exigências, os julgamentos que você guarda dentro de você. Aquilo que você gostaria que fosse diferente neles, na vida deles, no destino deles. Repita isso olhando para eles. É fácil dizer isso? É difícil. Como você se sente? Perceba que quando você emana uma crítica, expressa ou não em palavras, que ela pode ser só a nível energético, né? Você se enfraquece, você se desalinha do fluxo da vida e fica preso olhando para trás, para aquilo que já foi, entendeu? Então, agora, nós vamos buscar algo diferente ou algo mais além daquilo que você recebeu. Você precisa se dar conta disso no seu interior. Olhe nos fundos dos olhos dos seus pais, conectando ao seu coração e diga: querido pai, querida mãe, eu carreguei mágoas, exigências, julgamentos. Eu desejei que fosse diferente e assim não pude receber a plenitude da vida que me foi dada. Eu enfraqueci. Agora eu percebo. Agora eu posso ver vocês. Quando me despeço das minhas críticas e exigências, percebendo o quanto elas me enfraquecem, eu posso sentir o amor de vocês por mim. Eu posso ver a grandeza de vocês e de todos que vieram antes de vocês. Agora eu tomo a vida que vocês me deram e dou o lugar de pai e mãe de vocês dentro do meu coração. Eu tomo a vida da forma como veio. Demais, eu não sou capaz de retribuir, mas eu sou capaz de olhar para frente, construindo a minha vida, trazendo vocês em cada célula do meu ser e fazer a vida que me foi dada valer a pena, em honra a vocês, em honra a todos vocês, meus ancestrais. Aqui, perante vocês, eu posso descansar e, ao mesmo tempo, retomar a minha força. Eu assumo o meu lugar de filho. Este é o meu lugar. Então, com essa postura de honra e gratidão, você pode virar-se e olhar para frente, olhar para a vida, sentindo a conexão com seus pais e com todos que antecederam você. Você faz parte desse sistema. Sinta a força do seu sistema familiar. Sinta o quanto eles se orgulham de você e veja a vida bem à sua frente. Você pode, é uma escolha. Você pode fazer algo muito bonito da vida que lhe foi dada como presente. Faça a sua escolha agora. Lembre-se de carregar sempre no seu coração a sua criança interior. Você e mais ninguém é responsável por ela hoje. Respire fundo. Vá trazendo sua consciência ao momento presente. Entre naquele elevador que o levou até aí e
e suba 7 andares, voltando ao dia de hoje, ao aqui e agora, nesta live comigo. Respire fundo, vá despertando em seu tempo. Abra os olhos e permaneça em silêncio por mais alguns instantes. Eu falei meio corrido porque eu não sabia, eu não estava sabendo se eu estava ultrapassando muito tempo. Você pode repetir essa visualização. Isso é uma regressão. Você que me perguntou, eu tenho medo de fazer regressão. Tenho medo. É assim que a gente faz. E se em qualquer momento, durante essa fala, você sentir que precisa interromper, basta você abrir os olhos, acender a luz e sair. Olha, eu vou sair, eu vou parar. Se você estiver em atendimento comigo. Então, eu queria que vocês soubessem que é bem tranquilo fazer uma regressão, trabalhar com hipnose, liberta muita gente, que nos ajuda a soltar as amarras e lá na nossa infância, e também em momentos, às vezes, momentos traumáticos da nossa vida, né? Então, é um exercício, é uma ferramenta, né, a hipnose, muitíssimo utilizada. E eu estou disponível para responder mais perguntas. Tem uma caixinha, eu acho que tem um post e tem uma caixinha, e vocês podem escrever aí nos comentários quais outras perguntas que vocês gostariam. Se tiver mais de 2 perguntas, eu faço a live da quinta-feira que vem sobre esse assunto e trago o que vocês quiserem. Eu tenho várias ferramentas, tá? Principalmente de constelação. Essa moça é consteladora também, psicóloga consteladora, tem várias. Ela tem, essa desse livro aqui, ela tem várias formações, PNL, né? Várias coisas. Então eu agradeço de coração a quem esteve aqui, agradeço de coração a quem vai assistir essa live depois. Quem quiser fazer mais exercício, marca um horário comigo, tá bom? E até semana que vem. Até quinta, às 20 horas. Quinta que vem, acho que é dia 7 ou 8. Aguardo vocês. Se tiver mais perguntas, a gente repete a live. Tá bom? Foi um prazer.